Olá a todas, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Dono Podcast. Donos de quê? Donos das suas vidas, dos seus narizes, das suas empresas e donos dos seus próprios cafés. Hoje eu recebo aqui o empreendedor serial, mais de 528 unidades abertas e contando, da Mais Um Café, empresa que eu sou fã do café, fã do pastelzinho de Belém. Seja muito bem-vindo, Wilson Guerin. Olá, muito obrigado. Obrigado, Carol, pelo teu convite. Obrigado a todos vocês. Que ótimo estar aqui. Falar um pouquinho de negócio, falar um pouquinho com quem está na trincheira ali, né? Linha de frente de cada negócio. É a nossa vida, a gente é varejo, a gente é dono disso, né? Sim. Então, obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você. Prazer é meu receber alguém que está com a pele em jogo, né? Alguém que de fato está ali na frente, sim, fazendo acontecer, empreendendo. Faz quanto tempo você empreende? Olha, desde os meus 23 anos, né? Então, fazendo as contas aqui, tá indo para 15 anos. 15 anos empreendendo, que legal. E desses 15 anos, a gente vai falar de muitas coisas por aqui, mas eu sempre gosto de saber alguns do início. De onde você veio, quem é você, o que te trouxe para cá. Eu já sei um pouquinho, né? A gente já conversou um pouquinho sobre isso. Mas antes da gente falar desses 15 anos empreendendo, antes de começar a empreender, porque todo empreendedor ele tem uma história que faz aquela, puxa, acho que agora eu vou me arriscar, vou colocar minha pele em jogo. O que te fez, antes de chegar a empreender, o que te trouxe de fato ao que você tem de vida hoje? Legal, eu adoro falar a parte antes, né, de chegar em Curitiba empreender, porque é do Acre. Quando eu falo que sou, primeiro o meu nome, né? Quando eu falo meu nome já causa estranheza. Sim. Houston. Daí quando eu digo que eu vim do Acre, o pessoal fala, mas existe? Eu falei, existe. O Acre existe, ele é incrível. Eu saí do Acre com 14 anos de idade. Então, não vim para empreender, mas querendo ou não, foi, acho que alguns ensinamentos da nossa infância, nossa adolescência, a gente acaba levando muito a fundo para fazer depois nossa vida empreendedora, né? Então, eu saí de casa com 14 anos, eu tinha 14, meu irmão 15 anos. Meu pai pediu que a gente viesse para Curitiba para nos desenvolvermos, estudar e tudo mais. E ali começou a minha jornada um pouco mais sozinha, mais desgarrada de casa. Mas ali eu já tive que fazer bastante coisa por conta, né? Então já tive que buscar bastante resultado, buscar estrutura, aprender a lidar com pessoas, né? Sim. Então eu era uma criança muito tímida, eu era muito tímido, eu chorava para ir para a escola, né? Minha mãe teve trabalho comigo, era professora, e chegar na escola era sempre um problema, falar com as pessoas era um problema. Então eu acho que essa saída de casa cedo, vir para fora, para outro estado, muito longe do ninho, me fez aí despertar algumas coisas, algumas aptidões que eu não sabia que existiam. Legal. Você não conhecia ninguém aqui em Curitiba quando você chegava? Não conhecia ninguém. Não tinha parente, não tinha amizade, não conhecia a cidade. Então a gente teve que se virar mesmo. Eu e meus irmãos, a gente teve que se virar. Desde de preparar a nossa casa, comprar os equipamentos, né? O fogão, a geladeira, de fazer uma tomada, um rabicho de luz, enfim, fazer a própria comida. Acho que tudo isso funcionou muito bem para nós, assim, sabe? Fez com que a gente acelerasse muita coisa e não tivesse medo de pequenos detalhes, assim, sabe? Acho que foi fácil passar por cima de coisas pequenas. Legal, que bacana. Um pouquinho antes nos bastidores, estava contando sobre o incentivo que o teu pai deu para vocês nessa virada de vir para Curitiba. Por que Curitiba? Qual foi o critério da escolha? Conta pra galera. Meu pai, nossa família é do Rio Grande do Sul, né? Nós somos gaúchos. E meu pai é veterinário no Rio Grande do Sul. Não estava conseguindo rentabilidade financeira, né? Não estava conseguindo fazer uma estrutura saudável para nossa família, foi ser caminhoneiro no Acre. E quando ele foi ser caminhoneiro no Acre, o Acre ainda era muito precário na situação, não tinha faculdade, o estudo ainda era muito básico. Então, quando eu tinha 14 meu irmão 15, ele falou, eu preciso que vocês saiam, né, vão estudar. E ele é leitor da Veja. Saiu uma reportagem na Veja, na capa da Veja, que Curitiba era a cidade europeia do Brasil. E aí ele falou assim, é pra cá que vocês têm que ir, né? Que lá é onde vocês vão conseguir se desenvolver e vão ter um destino diferente do que ficar aqui. E é por isso que a gente veio pra Curitiba. Legal. Esse foi o motivo real, assim, sabe? Era pra estudar. Tanto que ele mandava dinheiro pra gente, com muita dificuldade e tudo, mas mandava. A gente sempre teve muito conforto. Meu pai nunca deixou faltar nada. Eu não tive uma infância com necessidade, mas é porque meu pai era incrível, assim, ele trabalhava demais, de sol a sol e sempre tentando entregar o máximo pra gente. Então quando a gente chegou aqui, ele falou, eu não quero que vocês trabalhem, eu quero que vocês estudem, eu quero que vocês tenham uma qualidade de ensino que talvez vocês não teriam lá no Acre, mas aqui em Curitiba vocês vão se dedicar a isso. E tu sabe, Carol, que eu acho que esse é o grande início de tudo, assim. Então pra honrar meu pai, eu estudei demais. Então eu estudava mesmo. Então com 14 anos, longe de casa,
eu me dediquei muito a mostrar que eu faria o que ele estava pedindo. Então eu fiz faculdade, fiz 2 simultaneamente, meu irmão também. Aí fazia pós-graduação, mestrado, estágio, né? Tudo que uma carreira acadêmica pede que você seja bom, né? E foi assim. Esse incentivo do meu pai foi incrível, né? De fazer. Então estudar sempre foi uma coisa que eu acreditava ser fundamental para ter uma profissão. Mas Então você estudou para ter uma profissão. Para ter uma profissão. E aí continuar o caminho natural de ter uma profissão, vou aplicar para o concurso, ou vou procurar emprego em algum lugar. E aí quando você terminou seu mestrado, qual foi o seu gancho ali de para onde vou? Você já estava trabalhando na época? Eu dava aula na faculdade e fazia o mestrado, então aquilo ali e trabalhava como plantonista de laboratório. Né? E aí logo na sequência eu entrei pro Exército. Então fiz o concurso do Exército, um concurso temporário do Exército, mas que você precisa ter algumas qualificações para poder entrar. É muito concorrido, então na minha área, na profissão, que é a área de farmacêutico, bioquímico, né, análises clínicas, é muito difícil você entrar novo, porque você precisa pelo menos ter mestrado. Mas como eu tinha corrido nos estudos, né, então com 23 anos eu consegui entrar no Exército. Inclusive era o oficial mais novo do hospital. Legal. Então você tem médicos, né, oficiais de saúde. Mas por ter acelerado essa educação, eu tive essa oportunidade mais rápido. Então foi uma experiência incrível, assim, entrar para o Exército, ter o meu próprio dinheiro. Então ali você começa já a entender o valor do teu trabalho. Uma experiência incrível, assim. Foi ótimo entrar para o Exército. Acho Uma escola para você? Uma escola, inclusive, apesar disso, de eu ter entrado no Exército, meu pai ter gostado, inclusive, porque ele pensou, já são independentes. Tá encaminhado. Né? Tá encaminhado. Mas ele sempre tinha um quesinho de que a gente não deveria se acomodar e que a gente deveria ter um negócio. Porque meu pai, veterinário da área de saúde, foi ser caminhoneiro. E quando ele foi ser caminhoneiro, ele foi construindo a vida dele. Ele foi comprando um caminhão, depois comprou outro, foi estruturando a empresa dele. Então ele sempre acreditou que o trabalho excessivo era incrível. E o Exército, ele não te entrega nesse formato. O Exército te entrega uma estabilidade, é uma organização incrível, adoro o Exército, indico para todo mundo participar do Exército em algum momento da vida. Mas ela vai trabalhar não a meritocracia, ela vai trabalhar o posto, né, a antiguidade. Então você entra diante de um posto e a hierarquia e disciplina é o que vai acontecer, independente da tua entrega. Então sempre tinha esse conflito interno ali, poxa, não importa o quanto eu vou entregar, eu sempre vou seguir a escada natural e aquele que talvez não entregou tão bem quanto eu possa ter entregue também vai seguir a escada natural. É o formato da organização. Sim. Funciona muito bem para ela, mas começou a não funcionar para mim. E aí foi ali que eu busquei fazer meu primeiro negócio. Onde apareceu a oportunidade? Porque é sempre assim, você estava no Exército fazendo o teu trabalho, desempenhando ali, mesmo com essa ideia de, cara, eu preciso de alguma coisa a mais, você estava dentro de uma zona de conforto. E aí então, poxa, quero empreender. Entre quero empreender e abrir o primeiro negócio, qual foi essa busca? Tem muita gente que quer empreender, mas que não entende onde que vai buscar, que fatores que eu vou buscar. Vou para a franquia, que depois a gente vai falar um pouco mais, ou vou abrir algo meu. Entre vou empreender e abrir a primeira unidade da franquia que você teve na época, quais foram os papos, com quem você conversou, de onde veio essa ideia? Você lembra dessa época? Lembro. Na verdade é o seguinte, eu não fui direto para a franquia. Logo nos meus 6 meses de Exército, já comecei a buscar situações para que eu montasse algo da área de saúde. Então eu comecei a fazer pequenos rabiscos, né, que hoje eu entendo que era um plano de negócio. Sim. Mas eu rabiscava fornecedor. Então eu tentei estruturar um laboratório de análises clínicas, eu tentei estruturar uma clínica de hemodiálise para me mudar de cidade, inclusive. Então eu comecei a rabiscar várias situações que poderiam fazer parte da minha rotina. Claro, sempre como eu tinha estudado muito para a área de saúde, eu acreditava que tinha que ser nesse tinha o caminho. viés da área da saúde. Exatamente. Então eu acreditava que tinha que ser esse caminho. Só que quando eu rabiscava um possível plano de negócio, ele nunca estava relacionado a Curitiba. Porque eu já imaginava que era um mercado que seria muito difícil eu entrar e tudo mais, então eu já desenhava situações para cidades menores. Quando a minha namorada, na ocasião, entrou pro Exército também, no ano seguinte. Namorávamos ainda, minha esposa hoje. E aí quando ela entrou pro Exército, eu falei, poxa, estamos os dois no Exército, talvez ir para uma outra cidade, rabiscar o negócio, não seja o caminho mais seguro. E aí, pensando em segurança, né, um certo atalho, foi quando eu fui buscar franquias. E buscando franquia da área de saúde. Aí foi quando eu entrei no meu primeiro negócio, que foi uma clínica de emagrecimento estética.
Esse foi meu primeiro negócio realmente tirado do papel, né? Legal, mas você estava no exército ainda. Tava no exército. Como que era essa gestão Você trabalhava no exército, sei lá, segunda a sexta? Era de segunda a sexta, no horário tradicional, mas tinha os plantões. Então a gente emendava, tinha plantão durante a noite de segunda a sexta e tinha os plantões de sábado e domingo, que era de 24 horas. Isso, e aí tinha uma empresa aí no meio desse caminho. Isso aí. Como é que foi esse início da gestão? Contratação, não só os contratos base, mas contratações, treinamentos, produtos, fornecedores. Como é que era essa jornada tripla de Carol, trabalho? acho que como é a grande maioria dos negócios que surgem, no fluxo, assim, sabe? E ia levando. Nossa. E o que é engraçado, Carol, porque como eu tinha estudado muito para ter a minha profissão, eu achava o seguinte, eu não preciso mais estudar. Eu só preciso abrir negócio e vou virar empresário. Então eu tinha muita percepção, e ainda mais com uma franquia, eu achava o seguinte, não, já estão me dando o protocolo que eu tenho que fazer, o produto, a marca, o marketing, então eu não preciso de mais nada. E era, como é que foi? Era no fluxo, era ir fazendo. Baixava a cabeça e fazia um dia atrás do outro, sabe? Sim. Sem planejamento, sem estratégia, sem conhecimento, né, de gestão ou de negócio, mínimos não tinha. Eu acho que eu tive mais, nesse início, eu tive mais sorte que juízo porque foi dando certo. Sim. Eu acho que era para poder me empurrar para frente. E o foi dando certo, que eu quero dizer é o seguinte, as contas se pagavam. E como eu tinha um salário, eu não sentia dificuldade. Sim, não vivia da empresa. Não vivia da empresa. O que era uma ilusão, né? O que era uma grande ilusão. E aí, Carol, com 4 meses, surgiu a oportunidade de eu comprar uma outra franquia. Na ocasião, meu sócio, meu irmão, ele falou, cara, não dá. Faz só 4 meses que a gente abriu a primeira e nem tá dando dinheiro, né? Ela tá positiva, mas não tá dando dinheiro. E eu não queria perder a oportunidade, né? A gente tava falando no intervalo de acelerado, né? Querer fazer já. E a minha namorada, a Isabela, ela pegou e falou assim, eu também tenho interesse em ter um negócio. Vamos dividir isso? E aí nós montamos a nossa segunda empresa como sócios ainda namorados. Então, no fluxo, seguindo, não parava para fazer conta. Sempre em frente, caminhando em frente. E não parava para fazer conta, né? Ia fazendo, atropelando uma coisa atrás da outra. E nesse atropelo a gente acabou chegando a ter 4 operações, né? 4 clientes. 4 unidades dessa 4 unidades dessa franquia em torno de 2 anos, mais ou menos. E sempre baixando cabeça, um dia atrás do outro, sem estratégia nenhuma. Isso foi um grande erro. Foi um grande erro e o que eu mais falo com o pessoal do meu grupo, assim, dos meus franqueados, é o quanto que eu precisei pagar para aprender isso. Foi um MBA caro. Mas foi, acho que foi o que é mais significativo para mim hoje foi isso, sabe? Eu tinha cerca de 50 funcionários, 4 empresas, quando eu e minha esposa nós decidimos pedir baixa do exército. Já tava rodando bem a operação? 50 colaboradores, 4 unidades. Tava assim, aquela história, né? Você investia Giro. E meio que sem dó, querendo ver a coisa dar certo, mas era um querer dar certo sem estar preparado. Era mais assim, não, vai fazendo porque tá aumentando. E se tá aumentando, uma hora vai dar boa, né? Esse é o pensamento do empreendedor. Eu tô ouvindo os meus clientes aqui, né? Os meus clientes, não, o importante é que a gente tá trabalhando bastante todo dia e estamos lá, e dele trabalho duro é o que vai fazer a diferença. Isso, aí comprava equipamento, montava estrutura, eu tinha publicidade em todo quanto era lugar, era assim, era bonito de ver. E dentro do meu isso é outro vacilo gigantesco que eu cometi, dentro do meu meio social, eu tinha poucos amigos empresários, empreendedores, né? Então, eu não tinha muita conversa de empreendedor. Eu não tinha muita conversa de empresariado. Meu meio era a faculdade, era o exército, não eram meios de negócio. Então eu era a pessoa mais, dentro do meu meio, a mais qualificada sobre esse segmento, só que eu não entendia nada. Então era muito de fazer, não, vamos fazendo que vai dar certo. Eu lembro que um dia, minha filha já tinha nascido, a mais velha, eu tava na praia com a minha esposa, de férias, e a gente falou assim, poxa, vamos sair do exército, vamos cuidar do nosso negócio? Porque agora acho que já dá pra gente viver disso. E aí foi quando a gente pediu baixa do exército pra cuidar do nosso negócio, e aí foi o pior momento. Porque aí eu percebi. Eu percebi que tudo que eu tinha, que eu conquistava, o carro que eu trocava, a viagem que eu fazia, não era do meu negócio. Não era do meu resultado. Entendeu? O tanto que eu queria montar um negócio era pra poder gerar resultado por mim mesmo. Era poder evoluir porque eu estava fazendo excessivamente. Só que quando eu saí do exército eu percebi que a minha empresa não gerava resultado porque eu não estava fazendo excessivamente. E ali eu levei uma pancada boa, assim. Eu e a Isabela, a gente deu uma sofrida boa.
O meu irmão já tinha outra estrutura, já tinha outro tipo de suporte por trás. A gente já estava perto já de acabar a nossa sociedade e eu e minha esposa, a gente estava realmente patinando bastante. E era porque a gente não tinha conhecimento. Tá, e quando você chegou na tua operação, pediu baixa, e aí olhou para 50 colaboradores, as 4 unidades, falou, caramba, por onde eu começo? Entendi que não era o caminho que eu estava pensando que eu estava indo, é um outro caminho. Por onde que vocês começaram? Onde que você e a sua esposa entenderam que precisavam buscar um conhecimento? Não foi algo assim tão simples, né? Claro. Percebemos. Assim, a gente realmente apanhou. Carol, quando eu digo apanhar... É pancada. É assim, a família nem sabe disso, né? A gente nem entregava isso. Mas a gente vinha já num desgaste financeiro muito grande. Eu lembro que a gota d'água foi quando minha esposa, eu tava muito preocupado com as contas, assim, muito preocupado com o pagamento, e minha esposa pegou e falou assim, não se preocupa, a gente vai apertar aqui, eu não vou mais comprar carne no mercado nos próximos dias e tal. E eu falei, como assim não comprar carne? Aquilo foi um impacto pra mim. E ela, não sei se você não percebeu, mas eu só tenho comprado, né, frango. Eu não compro mais carne de gado. Isso, mas já não tinha mais sabor pra mim, sabe? Então eu meio que comia qualquer coisa, muito angustiado. E aí quando ela falou isso, minha filha pequena, assim, eu falei, não acredito. Eu falei, a gente já tá reduzindo. Então assim, poxa, tá faltando o básico, a comida, tá faltando a carne, né? Que pra muitos, né, eu sei que às vezes é difícil, mas pra mim foi um impacto. Foi quando eu pensei, não, tá tudo errado. E aí, cara, aí eu entendi que tudo que eu tinha estudado de nada servia. Porque eu acreditava o seguinte, eu já estudei muito, eu tenho títulos. Mas eu tinha título pra ser farmacêutico, bioquímico, advogado, que era a minha formação. Mas para ser empresário não tinha nada. Para ser empresário eu só tinha assinado um contrato de franquia. E eu falei, poxa, não é. O que eu estudei não vai me levar até onde eu quero chegar. E ali, Carol, já passando bastante necessidade financeira em casa, eu digo o seguinte, a gente não quebrou as empresas, mas a gente quebrou, porque condições a gente não tinha. A empresa estava se tocando, mas você, na sua casa ali, estava pagando o preço de manter a empresa aberta. Isso, porque eu já estava com financiamento, já estava carro refinanciado, já estava com cheque especial. Ou seja, o somebody love do empreendedor, né? Sim. Ele vai jogando aqui, jogando para lá e ele vai se dando um jeito. Só que já estava estourado. Eu acredito que mais alguns dias as empresas já não conseguiriam pagar aluguel, funcionário, nem nada mais. E aí eu fui estudar. Eu falei, não, agora eu vou estudar para saber o que fazer. Aí eu fui pro YouTube, fui comprar livro, enfim, tentar buscar saída. E principalmente saída de aumento de resultado, de faturamento e lucratividade. Eu lembro que meu primeiro mentor veio daí. Eu vi um vídeo, e aí nesse vídeo que não era dele, alguém falava o nome dele. Certo. Que era Doutor Vendas, o título dele. Não sei se você conhece ele. Já tive uma palestra. Sérgio Ricardo Rocha, uma pessoa incrível, hoje é um amigo meu. E eu lembro que eu vi esse nome e falei, cara, com esse nome esse cara vai me ajudar. Eu vou até contar rapidamente aqui, porque eu falo pra ele, olha, eu peguei e liguei pra ele, mas um estado, Sérgio, precisava de ajuda, e ele, vendedor, claro, não se preocupe, eu vou aí, passo 2 dias contigo, te ensino e você vai sair do cenário. Eu falei, então tá bom, Sérgio, quando é que você pode vir? Ele falou, não, me paga 25 mil e eu vou. Eu falei, não, Sérgio, você não entendeu. Eu não tenho esse dinheiro. Eu tô completamente em uma situação, mês que vem eu fecho tudo. Ele, Houston, não tem o que fazer. E eu desliguei o telefone e minha esposa é muito parceira, assim. Minha esposa, ela sempre acreditou mais em mim do que eu mesmo. E aí eu contei a história, ela falou, mas se você acha que isso é o que precisa, então faz. A gente não tinha o dinheiro. Enfim, cheque especial, ele parcelou no PagSeguro, paguei uns juros e tal, o número foi lá em cima. E ele veio e participou aqui comigo e ele me ensinou muita coisa. E ali eu comecei a entender o seguinte, poxa, é isso que faltava. Ter o conhecimento mínimo de como tocar o teu negócio. Ali eu falei assim, olha, eu nunca estudei para ser dono. Eu fui dono porque eu assinei um contrato. Perfeito. Eu me identifico muito com a tua fala, porque quando eu fui franqueada também, a gente estava comentando, por bastante tempo. E quando eu assinei o contrato de franquia, eu nem podia assinar, eu não assinei o contrato. Eu tinha 16 anos, quem assinou foi minha irmã e meu pai, né? Quando eu comecei a tocar a franquia que já estava aberta e tal. E eu fui para a faculdade de administração. 16 anos, eu estava bem na época do vestibular.
Eu fiz 1 ano, trabalhei 1 ano na empresa e no final daquele ano eu prestei vestibular, fiz administração 4 anos. Eu tinha professores que me diziam, Carol, sai dessa, né? Empreender, nossa, só dor de cabeça. Segui, continuei empreendendo, mas a franquia me ajudou muito, né? Ser franqueada me ajudou demais. Mas não me ajudava ali no dia a dia do negócio, a ser dono. Então, hoje, um dos nossos jargões aqui, né, de faculdade do dono, papo de dono, é porque existe um caminho. Existe um caminho. O que o doutor Vendas fez para você foi te dar um caminho. Exato. E quando ele te abriu a cabeça, te deu esse caminho para o conhecimento, eu garanto, depois você pode até dizer o quanto que mudou. Tipo, isso, esse é um caminho. Óbvio que vai continuar caminhando, você vai precisar colocar em prática. Mas pelo menos alguém veio aqui e falou, você não precisa ir no teu coro. Tá aqui, ó, vai por esse caminho que já está validado. Eu já fiz, já dá certo. Vem por aqui que você vai ter esse caminho mais rápido. Feita essa mentoria com o Dr. Vendas, quais são os resultados? Que o processo de mentoria, ele vem te dar um caminho, você trilhou esse caminho. Como é que foi esse trilhar de caminho? Primeiro ele desmistificou várias coisas que eu fazia. A primeira coisa que ele falou foi, eu peguei ele no aeroporto e dali até a minha clínica, a clínica que eu tenho até hoje, que é minha esposa que coordena, dali até a clínica eu fui mostrando várias coisas que eu fazia. Outdoor na cidade, rádio na Jovem Pan, com anúncio, shopping, eu entrava no shopping, tinha uma placa, enfim, uma série de coisas. A primeira coisa que ele mostrou, isso é muito bonito, é muito importante. Mas o mais importante para o teu cenário de hoje é a calçada. É você fazer a abordagem comercial, captar o cliente imediatamente. Porque tudo que você está fazendo vai garantir para você um ganho futuro. Lá na frente a tua marca vai estar consolidada na cidade e vão vir pessoas que você nem sabe de onde vieram. Mas até lá você precisa comer. E para comer é calçada. Então ele foi me mostrando várias coisas assim que eu não tinha percepção. A franquia ela é um formato incrível. Eu vivo de franquia hoje. Aprendi isso lá atrás, né, há 15 anos já com isso. Mas o que eu aprendi é o seguinte: a franquia ela te dá o caminho de construção. Ela constrói o negócio contigo. Mas fazer esse negócio existir é com ela. Fazer esse negócio dar certo depende muito do franqueado. Perfeito. Então eu separo, né, as duas situações que eu falo com meus franqueados, inclusive. Existe o negócio funcionar. Existe o negócio que dá certo. Funcionar, estou adiantando muita coisa junto com vocês agora como sistema de franquia. Mas fazer dar certo é necessária a tua presença. É necessário o teu dedo ali dentro. Sozinho eu não consigo, como franqueador. Então o Sérgio mostrou isso para mim. O quanto que eu devia buscar esse cenário. Eu lembro que quando a gente teve muita coisa pesada, eu lembro que ele mandou a gente demitir a equipe inteira. Só ficava uma funcionária daquela clínica. Eu lembro até hoje, minha esposa, ela chorava, amamentando minha filha. E ela dizia assim, Sérgio, você não tem dó, como é que eu vou mandar embora? Eu não tenho dinheiro. E aí o Sérgio perguntou assim, Isa, você vai ter que demitir. Porque se você não demitir, daqui a 30 dias, você também não vai ter dinheiro. E aí você não vai ter dinheiro para pagar elas, nem a rescisão, nem elas, só que a tua clínica vai quebrar. E aí você não vai ter nem como recuperar. Se você demitir hoje, porque você... E aí isso marcou assim, você tá fazendo elas perderem emprego. Você fez elas ficarem ruins para o negócio. Caraca. Você não gerenciou, você não desenvolveu, você não calibrou o teu negócio. Então é a tua responsabilidade agora permitir que elas busquem coisas que vão evoluir ela. Que aqui elas não vão mais evoluir. Chegou no limite delas. E ela falou, mas eu não tenho dinheiro, não tenho como pagar. Ele falou, você vai chegar uma por uma e vai dizer o seguinte, não tenho como te pagar. Nem a tua rescisão e eu preciso te demitir. E elas vão ficar bravas, vão dizer que vão te processar e tá tudo bem. Você vai dizer, claro, eu vou responder, estarei lá presente. Talvez isso leve 1 ano, 2 anos, eu não sei, mas eu estarei lá e de alguma forma vou te pagar. Mas se você aguardar 60 dias, eu tenho certeza que eu consigo pagar tudo para você. E foi exatamente o que a Isabela fez. Ela fez isso, fez esse desligamento. Em menos de 60 dias ela conseguiu reaver o dinheiro e pagar, porque ela tinha uma equipe nova e agora com a mentalidade, a inteligência do que precisava para desenvolver todo mundo. Então, esse primeiro caminho da mentoria serviu para isso, para mostrar o seguinte, aonde você tem que buscar conhecimento para gerar resultado. E não era no meu diploma, nos meus títulos lá que eu ia encontrar isso. Era exatamente sabendo cada passo que um gestor tem que ter. E eu acho que esse primeiro caminho foi incrível. 1 ano depois, a Isabela mandou uma foto do time dela, dessa mesma clínica que ele foi, e ela estava 3 vezes maior do que o time que ela tinha. 1 ano depois pro Sérgio.
Então, retornou o investimento do Sérgio, então retornou, valeu a pena pagar no retornou. PagSeguro, tudo. O Sérgio virou um grande mentor, um amigo, virou mentor da nossa franqueadora, inclusive. Que fera. Fizemos uma viagem para Disney com 20 franqueados, onde ele foi mentorando todo mundo. Foi incrível, assim. Então o Sérgio, ele foi meu primeiro mentor e de grande impacto. Hoje é um grande amigo. Assim, Ótimo. E fez toda a diferença aí nessa primeira virada. Fez toda a diferença. Então você estava na clínica de estética, que você tem, e essa foi a grande virada que vocês tiveram ali. Depois dessa virada, virou, entendemos, é rua, é calçada, e a estrutura, foram aumentando essa estrutura. Quando que, no recorte desse momento até a tua primeira franquia, você de franqueado a franqueador, qual foi a diferença nesse movimento, não só de tempo, mas de mentalidade, de perceber que você gostaria de estar dentro de um grupo, que ser o franqueador e não um franqueado? A gente estava falando, Carol, no intervalo, de quanto nós dois somos acelerados, né? Querer fazer. No mesmo dia da mentoria do Sérgio, eu praticamente, quebrado financeiramente, eu lembro que no domingo o Sérgio falou, Houston, agora vamos jantar. Vamos nós dois, a Isabela foi para casa, vai mentar, e falou, vamos jantar e vamos bater um papo. De amigo agora, ele falou. Legal. Não mais como mentor. Legal, a gente foi lá, sentamos para bater um papo, e aí ele falou, e quais são os planos, Houston, depois daqui? E eu falei, Sérgio, eu tenho uma ideia, fazer uma franqueadora. E aí eu contei pra ele, mas e que negócio que vai ser? E ali eu comecei a arriscar o meu primeiro negócio, que seria a minha primeira franqueadora. E aí, no papel, assim, a gente começou a bater papo, ele colaborou muito comigo, mas ele terminou, Houston, deixa eu te falar uma coisa, não faz isso não. Não vai dar certo. Esse negócio não vai decolar, não vai funcionar. E aí eu fiz uma pergunta pra ele, Sérgio, deixa eu te fazer uma pergunta com todo respeito. Você é o doutor Vendas. O que você entende de franquia? Né? Sinceramente falando, né? Eu te contratei porque eu precisava aumentar. E ele ficou muito bravo comigo, ele falou assim, como assim, né? Você me pagou, tô aqui te ajudando, você não vai me escutar. Eu falei, Sérgio, com todo respeito, eu tô vivendo de franquia já há um bom tempo, eu venho estudando isso há um bom tempo, apesar de não ter estudado a gestão, mas o sistema de franchise eu conhecia bem. E aí ele me desafiou, então tu faz o seguinte, Justo, quantas franquias você vai ter daqui a um ano? Eu nem existia o negócio. Sim. Eu falei, Sérgio, daqui a um ano eu vou ter 25 franquias. E era um número muito grande. É o poder de um desafio. E ele falou, então daqui a um ano eu vou te ligar. E eu quero ver você com 25 franquias. Enfim, a gente saiu dali, eu comecei. A clínica prosperou. O sistema que a gente veio aprendendo de gestão, muito orientado por ele, foi sendo aplicado e com êxito. Então ali a minha vida começou a mudar. Ali eu me tornei realmente um empresário que buscava desenvolvimento, buscava conhecimento. E eu te falo hoje, Carol, nunca mais parei. Nunca mais parei de ter um mentor. Mesmo hoje dando mentoria, eu sou mentorado. Nunca mais parei de me envolver com pessoas que pudessem me agregar conhecimento empresarial. Enfim, ali a clínica foi indo e foi desenvolvendo, eu fui montando a franqueadora. O Sérgio foi acompanhando, eu lembro até hoje, com 10 meses após a visita dele, a Sniper já estava existindo, já estava acontecendo. Ele me ligou, pô, Houston, tô vendo o movimento. Legal. Me contei. Quantas franquias vendidas? 10 meses depois daquele encontro, falei, Sérgio, tô com 28 franquias. Ele falou, eu não acredito. Ah, bateu a meta. Você bateu a meta, ultrapassou a meta, muito legal. Aí a Isabela mandou aquela foto com o time dela triplicado lá. E ele, cara, eu quero te fazer um convite. Eu vou fazer um evento empresarial aqui em Rio de Janeiro para 800 empresários. Eu quero te fazer um convite para palestrar nesse evento. E eu vou te pagar um cachê de 25 mil reais. Então, e você vai me falar de metas, de desenvolvimento de plano de negócio, mas principalmente o que é não escutar quem não entende. Porque eu quis te dar um palpite dizendo que não ia dar certo, e deu certo. E você não quis me escutar porque eu não entendia disso. E eu acho que muitas das vezes, Carol, eu falo muito isso, né? A gente tende a ouvir toda e qualquer informação sobre o negócio. E muitas das vezes é um amigo de maior boa vontade que ele vem te dar um pitaco e você bota aquilo como verdade. E eu sempre falo para os meus franqueados o seguinte, você pagou para ouvir aquilo? É um especialista? É alguém que realmente sabe do que está falando? Ou é alguém que está trazendo uma percepção? Percepções são válidas. Eles ajudam a te construir uma interrogação. Mas nunca ela pode ser uma exclamação, um ponto final. Exato. Nós temos uma premissa aqui dentro dos nossos treinamentos que um treinador ele só consegue levar uma pessoa que está em treinamento até onde ele foi. Então, por exemplo, aonde eu fui? Você estava lá eu estou com o modelo de franquia aqui, eu entendi essa estrutura, eu estudei essa estrutura, então eu vou aplicar essa estrutura. Então você leva o teu franqueado onde você já esteve. Um treinador leva o seu treinando, né, aquele que está em treinamento, até onde ele também pode ir. Então, a busca de alguém que está percorrendo o caminho à sua frente e que pode dizer, olha, vem para cá. Então, em vendas, ele te deu esse caminho. Exato. E aí depois
ele te chamou para mostrar para as outras pessoas um caminho que você tinha trilhado. Perfeito. Eu, ouvindo algumas das suas entrevistas, tem o grupo de sócios, vocês são um grupo de quantos sócios? Somos em 4. 4 Eu sócios. mais 3. E algo que os meus clientes, os donos de negócio, sempre me falam, Carol, sociedade é casamento, sociedade é difícil. Como é que eu busco um sócio? Onde que eu encontro um sócio que tem os mesmos valores, alinhamentos comigo? Ou sócio família, tem os seus desafios com sociedade. Eu quero que você conte, que eu achei muito curiosa a forma que essa sociedade se fez e essas habilidades hoje como é que se complementam dentro do grupo. Na verdade, nunca tinha visto meus sócios antes. Né? E nós nos encontramos... Desconhecidos. Como eu estava montando a ideia de montar um escritório de franquias, uma franqueadora, e ali, né, naquela situação que eu já contei agora, era simultâneo, né? Então tinha as 4 clínicas que tinha comprado franquias de restaurante, de educação, e todas elas me fizeram entender de franchise. Então eu era franqueado, tinha feito contrato de master franquia, enfim, já me fez entender de franchise e eu estava certo que eu montava uma franqueadora sozinho. E um belo dia, num evento social, era um casamento de uma amiga de infância da minha esposa, eu comentei com a pessoa do lado, tô montando um escritório, e essa pessoa falou, eu também tô. Você tinha se conhecido ali? Ali, na mesa. Eu falei, eu também tô, acabei de reformar um escritório, eu falei, não, eu tô procurando o meu ainda. Ele falou, não, então vamos fazer o seguinte, vamos dividir despesa. Vai lá amanhã, no sábado, vai lá na segunda-feira, você conhece, tem um espaço na mesa, tem uma ilha de trabalho de 4 lugares. Pô, você senta de um lado, senta do outro e vamos dividir o aluguel. Pra mim foi incrível, né? Legal. Eu falei, legal, vamos lá. Cheguei lá na segunda-feira, tinha essa pessoa e mais 2 na mesa já. E só tinha um lugar sobrando. Eu falei, não era só você. Não, então, quer saber? Eu chamei mais 2 amigos aqui e aí a gente divide por 4. Vai ser incrível, né? Fica metade do preço, fica em um quarto, fica muito barato. E essas 2 pessoas que ele chamou, hoje são os meus sócios. A gente começou a conversar e conviver. Em questão de 3, 4 dias, eu estava contribuindo com a empresa deles e eles contribuindo com a minha, né? Dando pitaco. Sim. E aí eu peguei e falei, vamos fazer o seguinte, vamos juntar os nossos negócios? E eu, então, que é o Vinícius e o Alan, aí ficamos nós 3, a gente juntou os negócios e a gente começou a desenvolver, que ainda não era franqueadora, porque eles já tinham a venda deles, eu comecei a vender produto de estética para a rede de relacionamento que eu tinha. Aquilo pagava as despesas do escritório e eles tinham uma outra empresa de venda online também que pagava as despesas do escritório. E ali a gente foi se desenvolvendo, eu falei, cara, a gente precisa montar uma franqueadora. É o meu desejo e eu comecei a explicar sobre franqueadora. Então, 3, 4 dias de conhecimento, viramos sócio, porque entendemos as aptidões de cada um. O quanto cada um era comprometido com o trabalho primeiro. Não queria sócio investidor. Apesar de precisar de dinheiro, não era o que eu buscava. Eu queria realmente quem tinha aptidões e muito desejo por trabalho. Tá, e foi simples assim, vamos ser sócio? Simples assim. Só que essa simplicidade, eu lembro até hoje, foi numa mesa de café, da cafeteria debaixo do prédio, e eu falei, só vai ter um problema. Eu não te conheço, você não me conhece, não temos profundidade de relacionamento, então a gente vai ter que combinar o seguinte, partes iguais na sociedade, tomada de decisão de forma igual. Porém, o seguinte, quando surgir o impasse, a gente só levanta da mesa com ele resolvido. A gente só levanta da mesa com a estratégia definida e o impasse resolvido. Porque a gente vai ter problema. A gente vai se desgastar em algum momento. A gente não vai sair daqui enquanto não resolver. E todos eles concordaram. Então, isso foi muito bom. Já fizeram um contrato claro ali de boca, olha, com clareza. Isso é quando tiver algum impasse, a gente vai resolver. Isso é isso. E eu acho que como a gente era tão necessitado, assim, não tinha ninguém maior que ninguém, não tinha ninguém com dinheiro a mais que ninguém. Era todo mundo querendo fazer dar certo. Então, o desejo por fazer aquele projeto funcionar, acho que era maior do que qualquer outra coisa. E o quarto sócio, que é o Gara, ele entrou depois, já existia a franqueadora, já existia a rede de franquias. Ele era um cliente nosso de um outro negócio que nós tínhamos. Mas ele era muito... A gente fez uma oferta de compra da empresa dele, metade. E ele aceitou com a condição de ter que trabalhar junto. Falei, eu aceito que vocês comprem metade. Mas eu quero uma cadeira aqui na mesa e eu vou trabalhar junto com vocês. Legal. E aí ele começou a acompanhar, mas ele dava muito pitaco na franqueadora. E da mesma forma, como que a gente fez a nossa. Poxa, esse cara contribui. Tem aptidões que eu não tenho. E eu acho que isso foi a grande sacada da sociedade. A gente sabia o quanto cada um podia contribuir na sua área. Então sempre foi muito respeitado as atribuições e o impacto que cada um pudesse ter para o resultado.
E ele sempre foi muito certo sobre E isso. sempre muito claro dentro das reuniões de vocês, em caso de divergência, por exemplo, o que acontece? São 4 seres o tempo humanos todo. diferentes, com aptidões diferentes, competências diferentes, modo de pensar diferentes. Como que vocês resolvem essas situações na mesa? Ó, estamos com uma decisão para tomar, eu não concordo com XYZ, o outro não concorda. Como é que vocês chegam nessa estratégia, essa defesa? Porque o que eu vejo em muitas empresas é essa falta de diálogo. Então eu não concordo com alguma coisa que o meu sócio está fazendo, ou ele não concorda comigo, e aí os dois ficam de bico. Como é que vocês trazem isso para a mesa? Tem um livro chamado Aceite o Caos. Eu acho que ele faz base para isso. Quando você tem um sócio com aptidões diferentes da sua e que você atribuiu a ele uma responsabilidade de um departamento, por exemplo, marketing. Marketing eu não me meto. Aliás, me meto. Eu dou pitaco pra caramba, incomodo o Gary pra caramba, que é meu sócio do marketing. E eu falo, Gary, isso aqui tá feio, tal. E aí ele olha assim, ele começa a justificar. Não, mas olha o seguinte, eu dei minha opinião. Entenda como alguém que não estudou a tua parte. Agora você vai avaliar como que está sendo entregue. Então assim, entende-se que ele vai ter que tomar a decisão e resolver. Eu vou dar minha opinião como conselheiro, vou dar minha opinião como alguém que está dentro do negócio e vendo outras áreas. Mas eu tenho que aceitar o caos, que por mais que eu ache que pode estar errado, eu tenho que aceitar esse caos. E ele vai ter que ou me mostrar que eu errei e ele estava certo, ou que em algum momento ele vai dizer, Houston, tu tinha razão. Eu cometi um erro aqui, eu vou ter que corrigir. E aí ele assumiu a responsabilidade de correção. Eu costumo brincar, eu e Vinícius, né, o meu sócio Vinícius, eu considero assim a maior disparidade que eu tenho entre sócios. O Gary, o Ala, a gente tem particularidades, eu e o Vinícius a gente é totalmente oposto. Eu sempre brinco o seguinte, a gente entra na sala já discordando, não importa o assunto. Sim. Então a gente senta na mesa com opiniões diversas, mas a gente só sai da mesa com a estratégia definida e uma das opiniões aplicadas. Talvez a minha opinião fique melhorada com as objeções dele. E assim isso me motiva a gerar mais resultados. Ou talvez o contrário. De valor, uma oposição de valor. Ele fala, não, isso não, mas também melhora a tua forma de pensar. E sempre pensando no seguinte, né? O que importa não é a minha opinião, é o resultado da pessoa jurídica. A pessoa física, ela vai ter sua particularidade, sua percepção, mas no fim das contas, qual é o resultado para a pessoa jurídica? Então, qual que é o objetivo disso? Que eu sento na mesa, por exemplo, com o Vinícius, que somos lados opostos de opiniões, mas que eu construa nele uma indagaçãozinha, poxa, eu tenho que melhorar. Porque é uma pessoa que vê pensamento diferente comigo, não percebeu isso. Então eu vou ter que desempenhar diferente para gerar mais resultado. Ou talvez até, caramba, eu estava errado, esse pensamento eu não tive, e ele acabou de me mostrar outro cenário, então vamos pro lado dele. É difícil, Carol, não é fácil não, mas ele é um exercício diário. De entender que você não tem toda a verdade. Claro. E aí é muito positivo, porque afinal vocês 4 se complementam e o resultado aparece. Querendo ou não aparece. Mas vocês abriram a primeira franqueadora para a Sniper. Isso. E a Sniper foi uma ideia que também veio a partir de uma necessidade que vocês tinham. Isso, vocês foi tiveram. Aleatória, muito aleatória. Então primeiro você formou a franqueadora, mas ainda não tinha o que seria franqueado. Exatamente, o plano. A gente sabia que ia ter... outra coisa. Quando a gente sentou na franqueadora, na sociedade... E eu falei, vamos fazer uma franqueadora? Foi dito o seguinte, eu já vivi um pouco como franqueado e eu entendo algumas situações. Eu lembro que quando eu falei para eles, a gente vai fazer uma franqueadora, eles não entendiam ainda muito bem, eu expliquei rapidamente. Falei assim, só que tem o seguinte, teremos que ter algumas regras, porque existem muitos nos mercados que são grandes. Porém, a gente vai montar um plano de negócio e vai vender ele sem ter próprio. Eles até acharam, mas pode isso? Pode, a gente só precisa validar o negócio. Mas o que vai acontecer? A gente vai validar isso já com um franqueado. Então, se isso der certo, foi um franqueado que adquiriu o know-how nosso, desempenhou e gerou resultado. Não seremos nós com 10, 15, 20 anos de loja própria tentando fazer dar certo até que deu e aí replicar. Nós vamos fazer alguém gerar um resultado porque aprendeu com a gente. Então, a gente tem que se especializar muito em know-how, entrega de know-how. Perfeito. Como entregar know-how. Você já tinha esse modelo? Não. Foi um modelo que você... Sabe por quê? Sentiu na pele a necessidade. Senti na pele. Eu fui franqueado de franqueadores, né? De 2 outros franqueadores, um muito pequenininho em Santa Catarina e um muito grande em São Paulo, o maior do mercado. E todos eles eram donos de marcas consolidadas e aí se tornaram franqueadores. Sim. Então, quando eu buscava conhecimento, buscava um novo cenário, o que eu recebia de volta era o seguinte, mas eu faço isso há tanto tempo, tá dando certo, por que você não consegue? Ou seja, eles tentavam mostrar o que eles haviam feito e não entregar um know-how mostrando como receber esse know-how. Eles não eram especialistas em entrega.
Então, o tempo todo eu buscava. Aquele caso, o Dr. Vendas, no caso, ele virou consultor dessa franqueadora. Por quê? Porque ele mostrou uma coisa que um franqueador me mostrou. Porque ele sabia ensinar. Ele sabia desenvolver alguém. Então, o grande resultado que eu tive lá atrás com a mentoria dele é porque eu tive alguém que me mentorava. Sim. E a franqueadora não me entregava essa mentoria. Não me entregava esse desenvolvimento. E é ali que eu falei para meus sócios, a gente vai especializar em entrega de conhecimento. Muito mais do que ser dono de um negócio que vai virar uma rede, nós seremos uma escola de desenvolvimento empresarial. Perfeito. Com know-how, passando o know-how à frente e o franqueado dando resultado. E o único jeito de nossa rede existir e gerar resultado é se um franqueado der certo. Que aí alguém ia comprar o resultado daquele franqueado que há 6 meses atrás não tinha aquele negócio. Mas 6 meses depois estava gerando um baita resultado. E assim virou o segundo, terceiro e o quarto, porque eles estariam comprando o resultado de alguém que, assim como eles, pegou o negócio pela primeira vez, desenvolveu e gerou resultado. Não era eu há 10, 15, 20 anos tentando fazer dar certo. Então essa foi uma premissa da nossa sociedade imediata, assim. Você criou um novo modelo a partir, vocês criaram um novo modelo a partir daí. Eu não sei se te dizer se é um novo modelo, né? Mas eu gosto de considerar que isso nos colocou no mercado com outro olhar. Tanto que no início as pessoas questionavam, mas vocês não têm loja própria? Não. Mas está tendo resultado? Sim. Porque aí a gente começou a mostrar, eu me dedico a ensinar o franqueado. Mas e o franqueado número 1? Porque aquele cara... Não, você tem loja própria? Não, não tenho. Você já tem algum franqueado? Também não tenho. É sempre difícil, Carol. É uma estratégia diferente. Na verdade, os primeiros franqueados ele tem que ter um perfil muito mais empreendedor do que de empresário, muito mais arrojado, muito mais entusiasta. Sim. Então não é moleza, não. Esse início é mais delicado. Mas eu acho que essa característica nos posiciona no mercado de forma diferente. Porque já existia muita gente consolidada. Então, a partir daí, então, a gente ganhou notoriedade por fazer isso dessa forma. E começou com a Sniper, o primeiro da Sniper. Isso aí. E qual foi a grande mudança para mais um? Porque da Sniper, um tipo de modelo, né, um tipo de negócio, por assim, um produto diferenciado, né, um serviço, né, no fim da conta. E aí, não, peraí, vamos para café. Da onde apareceu o café? E aí, entendedores de café que eram entendedores, não eram, né? Entendedores de café, nada. Essa transição e o que fez com que vocês novamente dissessem, não, peraí, tem uma possibilidade aqui, vamos investir aqui. Porque a empresa já estava consolidada, pelo que eu entendo. A franquia Sniper era a maior franquia do mercado de entretenimento, né? Estávamos, inclusive, indo para fora do país já fazer internacionalização. Tinha acabado de voltar de uma viagem para internacionalizar a Sniper. Essa história é uma inquietude muito grande, assim, sabe? De tentar sempre fazer algo diferente, algo melhor. Inclusive uma base que a gente tem, assim, de dá para melhorar, então vamos tentar fazer. A Sniper, apesar de estar muito bem no mercado e crescimento, ela tinha dificuldades do plano de negócio. Igual você falou, era 100% em shopping e era serviço. Então isso gera uma particularidade de crescimento um pouco mais difícil. Então a gente começou a pensar o seguinte, como é que eu faço para ter um negócio onde seja tão bom quanto esse, porém sem os problemas que esse apresentaram até então? Problemas que eu digo, graus de dificuldade. Sim. Por exemplo, era 100% em shopping. Então toda a negociação de shopping eu tinha que fazer para o franqueado. Então eu tinha que ir lá abordar o shopping, que é uma negociação mais difícil. Sim. Então esse já era um ponto que eu queria, que nós queríamos que o próximo negócio não tivesse. Tinha que ser de rua. O tamanho eram lojas a partir de 200 metros quadrados. Poxa, isso também era difícil de achar. Não era todo shopping que tinha disponibilidade de lojas desse tamanho. Então tinha que ser loja pequenininha. Serviço. Tinha que treinar muito o time. O franqueado tinha que treinar muito o time dele, acompanhar muito de perto, porque a entrega estava toda na mão do colaborador, que era a entrega de serviço. Então vamos fazer um produto, onde a estrela do negócio vai ser um produto. Número de pessoas. A Sniper tinha de 12 a 15 funcionários nas operações. 3 turnos por causa de shopping, de domingo a domingo. Eu falei, não, então agora vai ter que ter 2 a 3 funcionários. Até então eu não sabia que era café. A gente não Você sabia. tinha um modelo primeiro. A gente só sabia o seguinte, vamos repetir tudo que repetimos na Snap de bom, treinamento, desenvolvimento, expansão, negociação, suporte, tudo isso a gente vai repetir. Melhorado. Só que o negócio não vai ser serviço, não vai ser em shopping, não vai ser grande, não vai ter muito funcionário, porque tudo isso era de graus de dificuldade. E a gente tinha essa correlação. Mas o que seria vendido ainda não era ideia. Não sabíamos ainda. A gente começou a pesquisar muita coisa. Chocolate, celular, capinha, acessórios eletrônicos, tudo assim, sabe? Outros tipos de alimentos. Até que a gente parou no café.
né? E uma situação inusitada nos fez pensar no café. Qual foi essa situação? A gente... Estávamos os 4 almoçando e tínhamos uma reunião logo em seguida. E eu não lembro quem de nós 4 pegou e deu uma ideia, vamos tomar um café antes e vamos para a reunião. E nessa de parar para tomar o café foi um desastre. Tivemos que parar o carro, estacionar, entrar na cafeteria, chamar o garçom, pedir o café, tomamos um café correndo, não muito bom, e pede a conta, daí espera trazer a conta, paga a conta, entra no carro. E nessa brincadeira a gente perdeu o horário da reunião. E era uma reunião, né, importante até. E a gente falou, cara, não acredito, por causa de um café a gente perdeu a reunião. Putz. E a gente sentou na escadinha que tinha, os 4, a gente ficou ali refletindo. De repente, se eu não me engano foi o Gary, ele pegou e olhou assim, cara, por que não um café? Não é que a gente quer um negócio rápido, de rua, produto. Poxa, vamos fazer um café que as pessoas chegam, estacionam, pegam e vão embora. E tem que ser bom ainda. E a gente falou, poxa, é isso aí. Então, pô, a gente perdeu uma oportunidade porque tivemos que tomar o café de forma tradicional. Então, vamos tomar o café de forma não tradicional. Sim. E decidiram inovar nessa parte do café. E aí, O que me deixa bastante curiosa dentro dessa história toda é que você vai... Eu não sei se é um padrão mental seu e aí você vai me dizer se é isso, né? Se é essa mentalidade que eu costumo dizer que dentro nós estamos a um conhecimento, um pensamento, uma ação de um resultado diferente. Eu tenho percebido dentro do que você está falando, poxa, eu vi aqui que podia melhorar, então nós vimos uma forma de melhorar, vamos melhorar. Eu vi aqui que tinha um erro. Vamos pegar como é que eles estavam errando e bora melhorar esse erro aqui. Eu não estou dando conta da minha empresa, não está dando grana. Deixa eu chamar uma mentoria, alguém que vai me ajudar onde eu estou errando para virar esse jogo. E cada momento desse, da tua trajetória, houve uma oportunidade. Sim. E você transformou essa oportunidade num negócio. E o café, nada mais do que a oportunidade. Perdemos uma reunião por causa do café. Olha, café, uma oportunidade. É um padrão que você tem, você e seus sócios. E aí você representando aqui. Você falando aqui agora, né? Não dos meus sócios, né? Mas hoje é uma cultura da nossa empresa. Mas vamos parar para pensar, né? Lá no início de trás, né? O meu pai me mostrou que não bastava você ter um título e uma qualificação e que aquilo sempre ia durar. Sim. Ele era veterinário lá no interior do Rio Grande do Sul. Ele era doutor para lá, doutor para cá e não tinha condição. O que ele fez? Cara, vamos mudar esse negócio. Então ele me mostrou, acho que desde da minha infância, ele sempre mostrou que o teu estado atual ele não precisa ser o teu único estado. E só tem uma forma de você perceber isso, de você mudar isso. É entender qual é o teu próximo nível, qual é a tua próxima busca. Então quando ele fala assim, saiam do Acre e vão para Curitiba porque aqui não vai ter jeito. E aí quando eu chego em Curitiba eu vou fazer a faculdade, faço 2 faculdades, aí ele, agora você está no exército. Então assim, a todo momento... E mesmo dentro do exército, ele satisfeito, ele perguntava, mas é isso? Vai ficar nisso para sempre, né? Vai seguir a carreira e pronto? Ou como é que vai ser? Então eu acredito que, assim, é um estado mental que foi criado desde a minha infância, né? Essa inquietude também, esse acelerar, porque eu vejo muito na Mais Um essa questão do acelerar mesmo. Isso. Eu acompanho já, como eu sou consumidora cliente, né? Uma loja, de repente eu passo numa outra rua, mais uma loja, daí eu vejo mais uma, eu acompanho, estão crescendo. Que o nome é esse. Ah, ok, perfeito. E isso tem relação, inclusive, com o nome. E sim com a nossa cultura. Hoje eu e meus sócios, a gente implanta a cultura da inquietude intelectual. É uma cultura que eu adoro pensar nela. Perfeito. Inquietude intelectual é o quê? Você nunca pode estar satisfeito com o que você sabe hoje. Você sempre tem que estar buscando um conhecimento a mais. Então a inquietude intelectual é o seguinte, o que eu sei hoje é bom, mas não serve até daqui para frente. Então eu sempre tenho que buscar um conhecimento a mais. Então essa é uma cultura que nós 4 tivemos, sempre batemos dentro da empresa. Uma outra coisa que a gente fala muito é que o maior sinônimo de inteligência é saber mudar de ideia. É mudar de ideia. Quando eu falo mudar de ideia, não é escutar uma opinião de alguém e Maria vai com as outras, né? Não, é assim, me traga embasamento para que eu construa um conhecimento em cima disso e mude a ideia que eu tinha até então. Então essa estratégia é algo que a gente exercita bastante desde o início da sociedade. Então quando a gente montou a primeira franquia, que não tinha no mercado, foi disruptivo, o formato que a gente fez não existia em shopping, esse formato era muito novo. E assim foi com o café. A gente pegar, olha, e aí, vai ser café, beleza. O que você entende de café? Nada. Ninguém entendia. Nunca tivemos uma cafeteria. Sim. Então vamos estudar. O Vinícius, que é o operacional hoje, tanto eu quanto ele, nós fizemos formação de barista, mas ele se aprofundou mais ainda porque ele tinha uma missão, que era cuidar do cardápio.
né? E assim vai indo. E todos nós vamos tendo que ir buscando um próximo nível de qualificação para entregar sempre algo diferente. Então essa inquietude ela é hoje natural da empresa, tanto que não contratamos pessoas do mercado. São formadas. Não, e assim, é claro Mas você forma pessoas dentro do seu espaço. Com exceção, por exemplo, de arquitetura e engenharia, tem que ter a qualificação. Claro. Mas, por exemplo, alguém que faz vendas, não é um vendedor, sabe? Então, toda a nossa área de desenvolvimento a gente traz para dentro para transformar essa pessoa em algo diferente. Legal. E mesmo acontece na escolha do franqueado, Wilson, porque o franqueado precisa também ter essa inquietude, vocês provocam isso, vem para cá, vamos treinar, vamos aprender mais para a seleção do franqueado? Porque eu não sei se aconteceu, aconteceu comigo, né? Eu não participei de uma seleção de franqueado. Então eu tinha 16, quando eu fiz 18, eu entrei no contrato social, mas não houve ali uma seletiva de, olha, vamos selecionar esse franqueado aqui com o perfil que a empresa tem, ou essa questão educacional. Como é que é feita hoje a seleção do seu franqueado, né? Quando a galera se candidata lá para mais um, ou para Sniper, mas especialmente para mais um, e essa inquietude, como é que é essa avaliação da inquietude, essa apresentação para ele, que ele vai precisar continuar estudando para crescer junto com vocês? O processo de seleção de franqueado é sempre difícil, sempre difícil. Por exemplo, se você pega o meu documento lá, a lei de franquias, a ABF, exige que você descreva o perfil de franqueado adequado. Sim. E realmente vai estar escrito lá, homens e mulheres de 25 a 45, então grau superior, né, nível de escolaridade superior. Então você faz aquele avatar. Mas eu te digo, isso não é meu franqueado. É porque eu preciso ter esse avatar, certo. Porque a normativa exige que você escreva isso. Mas o meu franqueado ele é selecionado. Primeiro, o time de expansão que faz a venda, a todo tempo ele vai construindo qual é a cultura da empresa por franqueado. Ele vai mostrando, olha que a gente faz isso, entrega isso, pensamos assim, você vai ser desenvolvido assim. O meu contrato de franquia prevê que a cada 3 meses ele tem que fazer um treinamento, né? Então ele vai desenvolvendo já uma série de cenários para que essa pessoa entenda se aquilo é ou não eficiente para ela. Mas a deixa final da avaliação tem um formulário que a gente entende qualificação mínima da pessoa, né? A estrutura financeira, o grau de vivência que essa pessoa teve durante a vida, empresarial e tal. Então isso vai trazendo elementos. Mas a deixinha final acontece comigo. Eu faço uma videoconferência com todos os candidatos, onde ali eu não falo do negócio, eu não falo de número, não falo de contrato, não falo de nada disso. Eu falo só de mentalidade. E ali eu tento bater um pouquinho como que é a mentalidade que a gente espera que seja de um franqueado nosso. Certo. E principalmente essa mentalidade está atrelada a isso aí. A passar por obstáculos, entender que ele não está comprando facilidade, ele não está comprando promessas, ele não está comprando uma vida perfeita. Assim, e muitas das vezes são pessoas que já são empresárias e temos ali também situações onde a pessoa nunca empreendeu na vida. E eu falo com todas as palavras, teremos problema, inclusive teremos problemas entre você e eu. Em algum momento você vai me odiar e eu vou te odiar. A pergunta é, você consegue, mesmo tendo essa sensação, sentar comigo numa reunião, numa vídeo ou presencialmente, enfim, e tentar resolver? Se você acreditar que sim, vamos evoluir. Se você acreditar que não é, então a gente está falando de coisas diferentes. Então, Carol, no fim... Você tira a vaga do cara, olha, é difícil. Eu falo, né, eu abro a porta, né? Eu falo, cara, eu dou um pé na porta pro cara ir embora. E até o pessoal de expansão fica meio assim, vai de leve. E nunca vou de leve. Porque a ideia é o seguinte, é trazer realmente essa mentalidade que ele vai ter que construir algo. E o construir é buscar conhecimento. Eu passei por isso. Eu até relato, falei assim, olha, eu acreditava que tinha eu tinha o valor para investir, eu tinha a formação necessária, a idade necessária, sei lá, a vivência até então necessária, e eu me dei mal, porque eu acreditei que era só isso. Então, não adianta ser gestor, ser dono do teu negócio, é o tempo todo pensar no próximo passo e tentar entender o que você vai aprender para dar esse próximo passo. Você não consegue dar esse passo sem aprender alguma coisa antes. Que fera. E a partir do que você está trazendo, eu vejo muito os empresários e empreendedores, quem está fora de franquia, quem está assistindo a gente aqui no Papo de Dono, que, puxa, eu quero ir para um próximo nível, mas não sei muito bem qual é esse próximo nível. Eu desejo conhecer um pouco mais, mas por onde começar? E aí eu sempre gosto de dizer para meus clientes, comece pelos desafios que você está tendo. Olha onde teu sapato está apertando.
Tá, se era vendas, vai buscar algo em vendas. Se é fluxo de caixa, vai buscar algo em fluxo de caixa. Se é algo com pessoas, vai buscar algo com pessoas. Olha quais são os seus problemas e vai buscar resolver os problemas que você está à frente. Dentro do que você convive com vários empresários e empreendedores no teu dia a dia, o que você percebe que são os desafios do empresário e empreendedor? E trazendo aí para a tua realidade quais são os seus desafios hoje. Mas primeiro, do seu franqueado, dos empresários que você conhece, das pessoas que você convive, o que você pode dizer? Eles são 2, 3 desafios que você ouve sempre. E aí trazendo para a tua realidade, fazer um versus o outro, né? Se são os mesmos ou se são diferentes. Legal. Eu sempre faço uma indagação, né? Primeira coisa, você está dando o máximo de si? Se você está dando o máximo de si e não está onde você gostaria de estar, é porque te falta conhecimento. Assim, a premissa básica, eu falo assim, olha, você já fez tudo que você podia? Porque tem muita gente que fala assim, Houston, já fiz tudo, não tá dando certo, né? Tanto como franqueado ou como fora da rede de franquias, a pessoa já fez tudo e olha, não tá dando certo. Então a primeira pergunta é, você fez tudo que você sabe, tudo que você podia fazer e não tá onde você gostaria? É uma coisa só, te falta conhecimento. Então começa a analisar qual é o conhecimento que falta para você. Você tá dando o máximo de sim em vendas, mas não converte. Legal, então você entende pouco sobre a conversão ou sobre o teu cliente. Você dá o máximo de si para o teu time, você está sempre se dedicando, entregando e eles não correspondem ao que você pede. Legal, você falta de desenvolvimento. Você não está entregando tudo que ele precisa para se desenvolver. Então essa é a primeira indagação que eu sempre faço para tentar fazer o diagnóstico. Assim, o gestor, o dono de negócio, ele tem que aprender a fazer diagnóstico. Tem que aprender a pegar os elementos, os KPIs, ele tem que, ou KPIs, ele tem que entender, ele tem que aprender a fazer esse diagnóstico. E normalmente a primeira coisa que você pensa que está dando errado, não é. Quando eu faço diagnóstico com alguém junto, eu falo assim, qual que é o problema do teu negócio? A pessoa fala, legal, agora vamos destrinchar tudo? Sim. Quando a gente destrincha tudo, olha só, e agora, qual que é o problema do teu negócio? A pessoa, nossa, é outra coisa. Então, aprender a fazer diagnóstico, acho que é o maior grau de dificuldade dos donos de negócio hoje que estão nessa formação. Beleza. Entendendo isso, normalmente é onde eles mais se batem. Eles mais se batem nas objeções, né, do negócio. A grande maioria das pessoas tentam entregar o seu negócio para a grande massa. Ele quer atender todo mundo. E ele quer mudar o teu negócio o tempo todo para atender todo mundo. Então, aquela máxima é o seguinte, mas eu vou perder esse cliente. Sei lá, eu tô num restaurante e de repente entra uma criança e com um pai, uma criança, e essa criança quer um sundae e eu não tenho sundae. E aí eu começo a pensar assim, meu Deus, eu preciso ter um sundae, eu preciso ter um prato kids, eu preciso ter um espaço kids, porque uma criança entrou. Mas todo o meu negócio estava desenhado para atender o solteiro, o adolescente, né, ou a pessoa que não está acompanhada de uma criança. Mas porque entrou uma, aí você quer mudar tudo. Você trata a exceção como regra. Exato. E aí você começa a mudar todo o teu negócio. Então, primeira coisa que eu vejo, assim, de maior barreira que eu vejo nos empresários que estão buscando desenvolvimento é entender para que o teu negócio existe e para quem ele existe. Você não precisa vender para todo mundo. Você tem que vender para aquilo que o teu negócio foi estruturado. Às vezes a cor do teu negócio não vai receber uma pessoa e essa pessoa vai dizer que a cor está ruim. Que a tinta que você usou, a cadeira que você tem, ela não é apropriada. Mas é claro que não é para ela. E tá tudo bem, você não precisa atender todo mundo, né? E você não precisa recusar o teu cliente, mas você não precisa mudar o teu negócio para satisfazer a todo tipo de perfil. Então eu acho que as primeiras coisas que eu diria é o seguinte, diagnóstico, as pessoas têm dificuldade de fazer diagnóstico. E a segunda coisa é acreditar que para gerar resultado tem que vender para todos. E nem sempre é. Se você, às vezes, entender o teu real perfil e para que a tua empresa existe, você vai vender muito bem para aquelas pessoas. Mas foca nisso. Não tenta ficar desvirtuando o tempo todo. E trazendo para a tua realidade, dos empresários que você atende, os franqueados. E também dentro do teu modelo. Sendo o diagnóstico, então, um dos pontos. O segundo, buscar vender para todo mundo. Quem vende para todo mundo, na verdade, não vende para ninguém. Essa busca de tratar a exceção como regra é o que faz com que muitos negócios patinem. Tira muita energia. Ficam patinando. Não, mas eu vou atender agora, vou fazer esse aqui diferente, eu vou fazer esse para atender todo mundo e, de repente, o negócio está um Frankenstein e não atende ninguém. Então, dentro desses dois, trazendo para a realidade do teu franqueado. O teu franqueado lá na ponta. Hoje, qual o desafio dele... falando de mercado mesmo,
Que desafios você vê dentro de franquia e do seu franqueado? Quando ele chega para você aqui em treinamento, ele fala, Wilson, eu tô com um desafio nisso. Como que você pode me ajudar? Como que você pode me direcionar? Eu vejo o seguinte, como o nosso negócio ele é muito simplificado, e ele é um serviço de barista, de atendimento, né, de alimentação, o meu franqueado ele subestima, não é subestimar, ele negligencia o colaborador dele. Ele acha que o colaborador dele tá ali e ele só é bom para fazer café, para tirar café. E aí quando eu falo assim, não, o teu colaborador tinha que ganhar 3 vezes mais do que ele ganha hoje. Só que para isso acontecer, ele tem que valer 3 vezes mais. Ele tem que estar preparado para entregar 3 vezes mais pro teu resultado. Ele não pode estar ali só para fazer café. E aí, normalmente, o franqueado não entende. Fala, não, mas o nível, a qualificação... Eu falei, não é. Quem está limitando o teu time é você. Então, bota esse teu barista para entender um pouco de estoque, para entender um pouco de números, para entender um pouco de operacional, para entender um pouco de funcionamento da operação por completo. Sendo assim, você consegue ficar só na gestão e estratégia do teu negócio. E você não precisa fazer... Eu tenho franqueado que troca dinheiro da operação. Vai no mercado tentar trocar moeda. Tem franqueado que limpa chão, abre e fecha a loja. E eu falo assim, gente, cadê a tua mentalidade de estratégia, de evolução, desenvolvimento do teu negócio? Então hoje, dentro da minha operação, por ela ser muito simples, o franqueado se sente sem ter o que fazer. Okay. E aí ele entra totalmente no operacional. E quando eu falo operacional, é operacional mesmo. Eu já cheguei em loja que o barista tá sentadinho parado e o franqueado tá passando pano no chão, tá tirando produto do freezer, sabe? Por que você acha que isso acontece? Dentro da tua forma de ver o mundo, por que você acredita que ali no frigir dos ovos, quando ele vai lá e quer pôr a mão na massa? Qual é esse ímpeto? Por que você acredita que isso acontece? O meu pai tem uma frase, né, que todo mundo já ouviu falar com certeza, é que o olho do dono é quem engorda o gado. E aí as pessoas chegam com isso. Inclusive tem um franqueado meu daqui de Curitiba que eu falei assim, eu preciso que você trabalhe só 2 horas por dia. Ele tava trabalhando 10 horas por dia na cafeteria. Eu falei, eu quero ser só 2 horas por dia. E aí eu encontrei com ele em treinamento semana passada e falei, como é que tá? Ele falou, não, agora já tá. Minha mãe que não tá gostando muito. Por que não? Não, porque ela disse que eu tenho que ficar no negócio. Eu falei, eu sei, porque ela fala que o olho do dono é quem engorda o gado. Meu pai, depois de muito tempo, voltou pro Rio Grande do Sul, comprou uma terra lá e tem um gadinho lá. E uma vez eu fui com ele pra lá, muito frio. E tinha um gado muito doente, um boi muito doente. E ele, enfim, a gente trouxe ele pra dentro de casa, botou uma lona em cima e meu pai, a gente dormiu do lado do boi, cuidando dele pra ele não morrer. E ele morreu no dia seguinte. E ali eu aprendi uma coisa, é o olho do dono que engorda o gado, não é a mão. Porque a hora que se eu tiver que arrancar a grama e dar na boca de cada boi, os outros 15 bois vão morrer de fome. Porque eu tô aqui alimentando um com a minha mão. É o olho. Então eu tenho que estar cuidando, eu tenho que estar orientando, eu tenho que estar mostrando para alguém da minha equipe, olha, você precisa, tá chegando o inverno, precisa plantar um pasto. Tá vendo aquele outro boi lá, ele tá com uma ferida, precisa passar um remédio nele. E aquele ali precisa de sal, esse aqui precisa de uma vacina. Então olhar o negócio não é arrancar o pasto e dar na boca. Não as é pessoas pôr a não mão no entendem negócio. isso, não é pôr a mão. É por orientação, a visão de longo prazo, a visão futura do teu negócio. E é isso que as pessoas estão errando. Elas têm essa percepção. Se eu não estiver lá, não vai funcionar. Não, você tem que estar se desenvolvendo, tem que estar aprendendo a como desenvolver o teu colaborador. E o teu colaborador vai se preocupar se está todo mundo se alimentando, se todo o gado está certo. Sim. Acho que as pessoas invertem esse passo. Mas perfeito, não é o olho do dono que engorda a moeda, é sua mão, é a mão, não é o olho, né? Não é a mão, não é o olho. É o olho, perdão, não é a mão, é o olho. É o olho. É você estar totalmente visionário, é um Exato. Empresário visionário. E falando exatamente nessa questão de visão, qual é o próximo passo? Qual que é o teu próximo passo? Como que você vê ele? São 2 coisas que eu gostaria de saber aqui, que eu sei que é uma curiosidade de muitos dos nossos clientes que estão com a mão lá. A galera que acredita que é o olho do dono, mas que estão com a mão lá. E que não entendem como é que eu vou fazer para tirar minha mão daqui, para de fato ser um visionário, para entender essa rotina de um dono de negócio, a rotina de um empresário e não de um operador. Tem essa grande diferença. Eu vejo muitos empresários sendo operadores do seu negócio e não visionários, empresários mesmo do seu negócio. São 2 questões aqui. Primeiro, qual que é a tua rotina? Como é que você pode classificar hoje a sua rotina como empresário? E o que fez com que você saísse da operação? No sentido de sair Você não é o cara que vai limpar lá o chão ou fazer algo que é totalmente operacional do seu negócio, embora seja muito importante. Essa saída do operacional e qual que é a rotina hoje?
Já fiz muito, né? Então, as primeiras lojas éramos nós que inaugurávamos. Eu passava a semana inteira na cidade, formando os baristas, então dando treinamento de barista, acompanhando Foi se tornar o barista franqueado, para ensinar. tudo. Então, assim, eu consigo hoje construir a loja e tocar ela do zero, porque todo momento eu já estive presente. Legal. É claro que isso não acontece hoje, por causa do tamanho da empresa, a gente conseguiu aumentar o time. Mas tanto eu quanto os meus sócios, todos já passamos por essa etapa. Até na época de Covid, teve um momento lá que eu tinha que inaugurar 6 cafeterias no mesmo dia e eu tinha 4 funcionários com Covid. Domingão, quando eu descobri que estava assim, né, peguei o avião e já cheguei lá para treinar a equipe. Então, até pouco tempo, eu tive que inaugurar uma loja de emergência. Quando eu olhei para o lado, não tinha ninguém, era eu, a pessoa mais preparada para fazer isso, e eu fui. Então, já fiz muito esse chão de fábrica aí, né? O operacional tenho totalmente dominado. E eu acho que todo mundo tem que ter. Sim. Quem é dono do seu negócio. Quando que eu fui saindo? Quando eu fui entendendo que eu precisava de mais braço. Para gerar mais resultado, eu precisava crescer e precisava aceitar o caos que a gente falou anteriormente. Sim. De que o quê? Que não ficaria tudo na minha mão. E que talvez algumas coisas dessem errado. Mas eu precisaria usar isso como aprendizado meu e da minha equipe para que as coisas não se repetissem novamente. Então, o caos ele vai sempre existir. Aceitar o caos foi a melhor coisa que eu aprendi na minha vida. Que ele sempre vai existir. Eu só tenho que estar preparado para que o que for existir novamente não seja aquele mesmo item, seja outro. E assim a gente vai sempre evoluir. Então, consegui sair do operacional. Hoje, Carol, 60%, não, mais. 80% da minha rotina é dedicado a estar com alguém na minha frente. Eu sempre tô com... Tem dia que eu não abro o computador, tem dia que eu não vejo meus e-mails, porque eu sempre tô com alguém na minha frente em desenvolvimento. Ou eu estou sendo desenvolvido, ou eu estou desenvolvendo alguém. Então, 80% do meu dia hoje é maximizar meus resultados. De que jeito? Mostrando para alguém o que ele poderia fazer com o conhecimento que eu tenho. Então, é sempre ensinando alguém. Então, se você hoje está alimentando gado com a tua mão, tá na hora de você ensinar alguém a fazer isso no teu lugar e você coordenar essa alimentação. Você coordenar se o pasto está nascendo, se é realmente pasto, é sal que esse boi precisa. Então, né, trazendo uma alusão, né, uma figura de linguagem, mas Total. É isso. Real. Se dedique a ensinar alguém a fazer o que você faz. Se tu fizer isso, eu não tenho certeza que você cresce. Ótimo. Sobra tempo. Sobra tempo para você olhar elementos que você nunca parou para olhar. E quando erros acontecerem? Esse é um grande medo do empreendedor. Vou ensinar essa pessoa aqui a alimentar o gado e vai que ela erra e um gado morre. É isso. É porque você não ensinou do jeito correto. Você delargou a função. Então você simplesmente falou de um jeito que ele não compreendeu. A culpa é tua. Né? Quando o Sérgio falou lá para Isabela, minha esposa, que todo mundo estava perdendo emprego porque ela era responsável por isso, de fato era. Né? Então se cometeu algum erro, é porque a tua comunicação não foi assertiva, a pessoa não compreendeu exatamente o que tinha que ser feito, ou ela não entendeu a importância daquela atividade, e por isso ela não deu a devida atenção ao aprendizado. A função é tua. E quando esse erro existir, entenda que ele não precisa não ser o fim da tua estratégia, a ponto de você, não tem jeito, eu vou ter que voltar para o mercado, pro operacional. Eu volto para o operacional sempre. Volta e meia eu tô voltando para o operacional. Mas eu tô voltando com o intuito de quê? De entender como que as pessoas não compreenderam aquilo. Então eu volto para eu mesmo me policiar e falar assim, não, deixa eu entender de novo aqui. Eu vou ter que ensinar de outra forma. Melhorar esse processo aqui. Melhorar o processo para eu ensinar de forma correta. Então entenda que vai acontecer. Isso não precisa ser o fim, né? Isso só precisa ter um ponto de melhoria, onde eu vou trabalhar de novo esse cenário. Legal. Wilson, caminhando para o nosso final do podcast, eu gostaria que você trouxesse para os empresários, empreendedores que estão com a mão na massa, que estão na operação, uma mensagem de, olha, existe um outro caminho e qual que você colocaria esse outro caminho? E por último, eu quero encerrar com uma pergunta que eu encerro todos os podcasts mais segura. Me fala um pouquinho para quem está assistindo a gente, que está no balcão, que está assim de domingo a domingo, é todo dia e não tem ninguém, não encontra ninguém, não prepara pessoas, que não dá tempo de treinar alguém, não dá tempo. O que você diz para quem movimenta a economia desse nosso Brasilzão aí, os empresários? Legal. Que recado que você pode deixar? Carol, uma vez eu escutei uma frase do Thiago Concer, né? Ele falou o seguinte, me mostre um empresário que estuda tanto quanto um médico que eu vou te mostrar um milionário. E aquilo para mim fez muito sentido, assim, sabe? Perfeito. Todo profissional, para dizer que ele é um título, sou advogado, sou contador, sou médico, ele estudou.
para depois ele dizer, eu sou isso, para depois ele buscar um cliente e receber por aquele trabalho. Quando você é empresário, você quer que a tua empresa te pague. A minha pergunta é, quanto você estudou para poder desempenhar o resultado dentro da tua empresa e essa empresa te devolver o pagamento? Muitas das vezes a gente inverte a ordem. A gente monta a empresa, quer que essa empresa pague o teu desenvolvimento para depois você devolver para a empresa o teu trabalho. A grosso modo seria como se eu fosse estudante de direito e falasse o seguinte, Carol, você tem uma trabalhista, deixa que eu atendo você. Você é advogado isso? Não. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a ação, tu me paga, aí eu vou lá, faço a faculdade e viro advogado. Não pode ser assim. Então cara, eu digo o seguinte, não pare de buscar conhecimento. E se hoje você é o melhor da situação, cara, você tá deficitário no ambiente. Busca um ambiente apropriado para você buscar a evolução. O que você falou no início, que o instrutor, ele só pode ensinar até onde ele foi. Exato. Você só vai poder desenvolver a tua equipe até onde você é. E a tua empresa talvez esteja estagnada por causa disso. Então busca um próximo nível para que você torne a tua empresa um outro nível. Essa é uma constância. Não tem como parar. As pessoas fazem empresas milionárias gigantescas porque elas nunca estão parando. Eu nunca sei a verdade. Eu não sei. Daqui a 6 meses minha empresa tem que ser diferente. Daqui a 6 meses o meu negócio ele tem que ser outro no mercado. Se eu só olhar o mercado de café, isso nunca vai acontecer. Então eu, por exemplo, arquitetura e engenharia, eu tive uma reunião esses dias e falei assim, vamos buscar na indústria um jeito do barulho que não incomoda na indústria. Que o operador de uma máquina lá, ele consiga operar e aquilo não incomode ele. Porque se a gente trouxer isso para dentro do café, as máquinas de café vão ser extremamente... não vão incomodar o nosso funcionário. Sim. E vai ser um ambiente melhor. Que talvez no ambiente de café não tenha. Então busque elementos, torne o teu negócio outro nível, sendo você um empresário de outro nível. Que lindo, que massa, que show de bola. Agradeço mais uma vez e eu sempre encerro o nosso podcast com a mesma pergunta. Eu trago que o dono de negócio ele tem que ser bem tudo. Ele tem que encarar algumas coisas, alguns desafios e cada dia é um dia. E trouxe uma expressão, trazido uma expressão que eu sou o dono da porra toda. O que significa pra você, Houston, ser o dono da porra toda dentro do teu dia a dia? O que é isso? O que é ser dono da porra toda? Cara, a autorresponsabilidade, é saber que eu só vai acontecer se eu fizer o que eu imagino daqui pra frente. Ser dono da porra toda é mostrar para as pessoas que estão ao teu lado que é possível. Né? E mostrar para elas que você pode puxar alguém pela mão. Então, primeira coisa, olhe para quem está do teu lado. Olhe para quem está logo abaixo de você e puxa pela mão. Porque você é o dono da porra toda. Você tem que fazer dar certo, você tem que fazer acontecer. Então tem muita gente que depende de ti. E principalmente os teus sonhos, os teus desejos, a tua visão futura depende de você. Então o que você está fazendo deitado na cama? O que você está fazendo olhando um vídeo que não vai agregar a tua empresa hoje? O que você está escutando que não vai te fazer crescer? Você é o dono da porra toda. Tem muita gente precisando de você. O ecossistema é teu. Todo o resultado que existe, você está puxando pela frente, puxando pela mão. Então, você é responsável por todo o ecossistema ao teu redor. Pessoas, colaboradores, clientes, parceiros, familiares. Então faz acontecer, cara. Vai escutar o que importa, vai estudar o que necessita e o que é preciso, cria um ambiente pra você. Você é o dono da porra toda. Que massa, excelente. Se você curtiu esse bate-papo, já sabe, deixa o seu like, inscreva-se no canal, compartilha, coloca lá no grupo da família, no grupo dos empresários, no grupo dos empreendedores, seus colaboradores que precisam ouvir as lições desse podcast. No mais, foi um prazer receber você aqui, Houston. Obrigado, Carol. Espero recebê-lo em outras possibilidades, que a gente possa trocar muita figurinha. Foi incrível, um prazer enorme. Eu tô muito satisfeito. Obrigado pelo convite, adorei o papo. Tô à disposição sempre. Tamo junto. E no mais, até o próximo episódio. Valeu, gente. Falou. Obrigado.